Alan, se você fosse fazer um programa sobre você, qual seria o tema? Gente, mas que pergunta, hein? E o Douglas, que também participou do episódio com o Guilherme, perguntou se tem alguma planta que você gostaria de adquirir. Várias. Teve quando a minha avó, minha oma, ela ficou internada na UTI, num dos episódios finais quase dos últimos anos de vida dela. Eu e meu irmão e a Edna, minha mãe, a gente quis dar um novo jardim para ela. E aí ela me ligava depois que ela voltou para casa, falava, hoje tem 25 rosas abertas, hoje tem 27, isso me... Esse episódio foi exatamente isso. Eu não conduzi nada, fui conduzido por perguntas muito legais que me remeteram a lembranças e memórias e emoções muito gostosas de 2 anos desse canal que tanto me traz alegrias. Espero que vocês amem esse episódio tanto quanto eu amei responder as perguntas. Olá pessoal, tudo bem? Olha, esse aqui é um episódio bem diferente do Jardim Onírico. É um episódio especial que a gente tentou fazer uma surpresa para o Alan. É uma surpresa porque ele não sabia até alguns segundos atrás e ele ainda não sabe o que vai acontecer. Mas vai ser um episódio muito legal, que foi construído com várias mãos, foi construído com a ajuda de muitas pessoas e eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Fica com a gente. Eu não sei de nada. Tem um monte de pergunta aqui, mas vamos lá. Eu não gosto muito de surpresas. Eu sempre estou no controle, mas dessa vez vou com o fluxo. Dessa vez você está nas nossas mãos. Tô ferrado. Vamos lá? O Guilherme, do Durval, perguntou hoje o que o Jardim Onírico significa na sua vida. Alegria. Alegria, aprendizado, conexões. É engraçado que tem gente que me procura e fala, Alan, você que rodou o Brasil conhecendo tal, me ajuda com tal situação, ou me indica tal pessoa, e se não fosse o canal, talvez não teria conhecido tanta gente legal. Muito bom. Foi isso. E o Douglas, que também participou do episódio com o Guilherme, perguntou se tem alguma planta que você gostaria de adquirir. Se tem uma planta que eu gostaria de adquirir? Olha, várias. Vamos resumir a listinha? Várias. Uma. Uma. Que você quer muito. Tem uma que está na mão do próprio Guilherme, Durval, que é o Platycero Durval. Que não tem na nossa coleção. Não temos. Fica aí, ó. Durval está me devendo e o nosso professor queridíssimo Ronaldo Golkman também tem. Já estou lá falando com ele, não sei o quê, quem sabe. Quem sabe. E talvez uma Leccanopteris, que é uma samambaia formiga que a gente não tem aqui. Legal, muito bom. Agora, a gente tem... Muito bom, olha ele, todo apresentadorzinho. Muito bom. A gente tem perguntas de um queridíssimo que já te fez chorar nesse canal de emoção, que acho que fez muita gente chorar, que é o Juliano Borim. É, uma explosão de emoção, porque isso aqui foi... Legal, que cara. ridículo. Lindo, isso aqui é lindo demais, isso aqui é potente, cara. Que é outro queridíssimo, que tá ali, patamar, Edilson Jacon, e ele perguntou, no Brasil, quais são os 3 jardins abertos à visitação mais legais de se visitar? Nossa, ele puxou sardinha pra ele, né? Claro, né? Juliana, aqui ó, Inhotim certamente, Sítio Roberto Bluer Marx, certamente. Tá, e um terceiro tem que ser um que não está no canal. Ah, que não tá no canal? Não. Ah, tá. Você já falou 2 que tá no canal e um que não tá no canal. Que não tá no canal. Eu queria muito visitar a Fazenda Marambaia, que é aberta, porque, enfim, é um hotel, hoje em dia, que tem muita coisa do Roberto Bluer Marx. Legal. E ele perguntou qual a planta mais legal de Inhotim. Eu poderia falar a Corypha umbracolífera, que está florida agora, vai ficar 2 anos em floração, produzindo 2 toneladas de semente, porque ela é realmente icônica. Mas, puxa vida, teve tantas palmeiras legais lá, mas eu vou ficar com a Corypha, que é pelo momento. Mas também poderia citar a Angiopteris evecta, que ele tem uma população lá maravilhosa. Enfim, tem cada coisa maravilhosa lá, que não dá para escolher uma só. Olha, e o Bono veio aqui para fazer uma pergunta junto com o Juliano Borim, que é
Qual o segredo da sua simpatia? Segredo da minha simpatia? Nossa, essa... Não sei, vocês que me contem. Não sei se eu sou tão simpático assim. Então tá, ó. Uma família que a gente visitou muito simpática, muito legal com a gente, que foi a família Lieb, mas a Maria e o Jacó perguntaram qual a sua opinião sobre como os jovens vão interagir com a natureza, sendo que hoje em dia eles se prendem muito à tecnologia. Olha, eu acho que ir contra a corrente da tecnologia é impossível. Então a gente tem que, de alguma maneira, né, os educadores, produtores de conteúdo, produtores de tecnologia, ajudarem a inserir na tecnologia a natureza. Eu acho que tem que hackear um pouco o sistema, porque não vai acontecer de uma maneira natural, né? A não ser que os desastres fiquem maiores e aí dê medo nas pessoas que vão ficar aqui por mais tempo que a gente. Os queridíssimos Luffy e Alexandre mandaram algumas perguntinhas para você também. Só. E a primeira delas é: presentear plantas. Você aconselha alguma planta como fácil de cuidar para quem pensa em presentear uma planta para alguém com pouca experiência? Chega de Zemiocuca, chega de ráfia, mas eu acho que tem... Pensando no Luffy, que é um cara que tem extremo bom gosto, né? O Alexandre também, enfim, são duas pessoas conectadas ao design e ao bom gosto, né? São pessoas especiais nesse sentido e de sensibilidade. Eu acho que, por exemplo, se a gente se presenteia com uma redoma, né? Com aquele, né? Uma cerâmica embaixo, uma planta lá dentro que pode ser super ornamental e de difícil cultivo, é uma peça de design, ao passo que é uma peça, é um vegetal bonito. Então, e fica fácil de cultivar dentro da redoma. Super fácil de cultivar. E agora tem as perguntas do casal Doriana, Vivian e Tommy. Casal 20. Vindo do mundo corporativo da comunicação, que dica ou sugestão você daria aos produtores e lojistas de flores e plantas? Olha, eu profissionalizaria o processo de marcas, de construção de marcas, pensar no marketing com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho, porque muitas plantas no Brasil elas não são lançadas, elas são arremessadas no mercado e se der certo deu, se não der não deu, e aí vai falar que o mercado não quis. Falta uma cultura de criar o mercado via criador de conteúdo, via, enfim, outros meios de comunicação, mas ajudar a criar esse mercado precisa de marketing. E a última pergunta deles: qual que é o seu destino dos sonhos para viajar? Olha, em 2018 eu e o Paulo a gente foi para Tailândia, aquela região, Vietnã e tudo mais. Eu não fui com essa cabeça, né? A gente foi Nossa, eu zero. Você zero. Eu já olhava uma coisa ou outra, mas não estava lá em lua de mel praticamente, né? A Tailândia, eu gostaria de voltar para lá, agora com este olhar. Mas menos para Arácia, assim, não é tanto Arácia, acho que tanto as Lechinopteris, as samambaias no geral, né, as pteridófitas, e também outras plantas. Arácia também, mas não só. Bom, agora a gente tem a participação do sócio do canal, campeão de episódios já, né? Marcel da Lamanda. Alan, no primeiro vídeo você me desafiou no golfe. Conte um pouco mais desse passado e compartilha também qual foi o resultado do desafio. Não, vamos direto ao ponto. O desafio foi tenebroso pro meu lado, né? Eu fui mal pra caramba. Isso ele corta na edição, tá vendo? Se fosse eu indo mal, ele tinha colocado. Claro, óbvio. Você é o desportista da dupla. Quando eu era pequeno, meu pai me levava eu e meu irmão pra gente participar de campeonato de golfe. Então a gente teve aula, né? O golfe tem aquele tal de driving range, que você fica batendo bola por horas. E na época meu pai arrastava a gente, eu não estava muito afim do negócio, queria jogar basquete, mas eu jogava golfe. Então foi a minha infância, embora eu agradeça meu pai por ter insistido, porque é um esporte a mais que eu sei jogar, que não é fácil. Ainda bem que você foi pro basquete, hein? Senão não teria eu na sua vida. Ah, isso é verdade. Isso é um outro capítulo. Isso é um outro capítulo. Mas eu tomei uma surra do Marcel, parabéns, Marcel. Quero revanche, mas com um churrasquinho e uma cerveja. E o sócio do canal fez mais uma pergunta. Para a alegria do Paulo, dentre todas as piadas fracas dos nossos episódios, qual foi a melhor e qual foi a pior? Piada fraca eu deleto da cabeça, gente. A gente dá um abraço, fala: gente do céu, perdoa quem briga por causa de nativa exótica, eles não sabem o que fazem. E agora uma queridíssima do nosso canal que
nos emociona muito. A Eliane, do M. Boraiu, falou assim: seu caminhar é espetacular, Alan. Ceivado de amabilidades, conhecimento, beleza e muita inspiração. Você nos transporta ao onírico como um toque de magia. O que norteia este seu caminhar? Cruzar pessoas como a Eliane. Isso me norteia. Acho que são forças da natureza, né, que nos atraem. Acho que... A Eliane quebrou minha perna, né? De novo. Eu acho que é isso. O que me norteia são os acasos dos átomos que aproximam e repelem pessoas ruins e atraem as boas. Agora um mega especialista. Eita. Marcos Nadruz, Jardim Botânico do Rio. Professor Nadruz. Professor Nadruz. Alan, de todos os locais que você já visitou, qual te sensibilizou mais? Acho que me sensibilizou para um acordar do nosso papel e das nossas possibilidades de curtíssimo prazo e do que está na nossa mão. Acho que foi André Pezek. André Pezek. Mas tocar aquela Suma Uma junto com o Nadruz, que ele falou é uma entidade, né, uma potência. Aquilo me emocionou também. Aquilo me transformou no sentido de árvores. Depois a gente, Paulo Trigo, né, fez um trabalho lindo com a gente, e né, Edilson Giacom, pessoas que pensam em árvores. Aquela Suma Uma foi demais. Olha, uma pessoa que relutou em aparecer nas câmeras, mas está aqui participando de novo do canal, Mauro Peixoto. Mauro Peixoto, grande pesquisador. Mauro perguntou: Alan, você já fez quantos programas até agora? Tem noção de quantas horas gravou? Quantos quilômetros rodou? Quilômetros rodados não sei, porque a gente pegou avião também, né? Foi longe. Mas programas são 200, né? Com esse aqui, se esse sair no aniversário. É próximo a 200, tá? Mais ou menos. Você aprende muito quando está fazendo os programas. Pode dar exemplos de lições de outros jardins que aplicou no seu? Vou ser repetitivo, mas certamente a gente tem aplicado da agrofloresta, né? A agroecologia nos despertou bem. Mas o próprio Mauro Peixoto, né? Olhar a piscina dele convertida para aquáticas é uma coisa que a gente está pensando seriamente aqui. Uma execução um pouco diferente, mas aprendemos ali. E aprendi muito com o Luiz Neto, no cultivo de Platycerium. Aprendi muito suculentas com o Sérgio Davi. Aprendo até hoje, né? Eu mando mensagem para eles, Edilson Giacom, perguntando sobre poda de árvores, enfim, coisas que aprendo sempre. E é bom ter o WhatsApp deles para falar depois, né? Isso é uma vantagem do canal, né? Pois eu tenho a linha direta. Os queridíssimos Vitor e Gustavo do Mundo das Folhas perguntaram: Alan, qual gênero você acabou descobrindo ou redescobrindo e ganhou espaço na sua coleção e preferência em 2024? Begônias. Eu já tinha begônia na minha vida, sempre tive, mas não da maneira que eu tenho agora. Influência do begônia. Muito begônia, né, Marcelo, certamente. O Mundo das Folhas tem responsabilidade nisso. Né, tem gente, a visita ao plantarum e ao begoniário do próprio Harry Lorenzi, o begoniário do sítio Roberto Buller Marx, embaixo de uma igreja, provavelmente, não é uma arborescens, mas é uma igreja maravilhosa. Então tudo isso ajudou. A Silvana e a Samanta do Orquidário Vida perguntaram: a forma como você se envolve com o seu trabalho é cativante. Percebemos a sua dedicação pelo mundo das plantas com um amor que se torna inspiração para nós. O que você sente quando está em contato com a natureza? Sublimação. Acho que eu posso estar chateado, posso estar triste, posso estar deprimido, coisas da vida mundana que nos rege. Mas toda hora que eu vou para minha terapia, planta, não excluindo os terapeutas, Denise, um beijo, eu entro em contato com algo que me coloca em outro estágio, da sublimação. Ele pergunta: com diversos tipos de cuidado com plantas e várias formas de manejo, qual foi a que mais te desafiou e como você teve o êxito no cultivo da mesma? Acho que no começo, Platycerium ridley, começo do Jardim Onírico aqui, tá, nessa casa. Neste Jardim Onírico. Então foi o Platycerium ridley, acho que no começo teimei com ele, fiz um jeito de cultivo que errei, depois acertei a mão e foi, mas Platycerium ridley foi...
E aí o Rafael finaliza perguntando como surgiu a ideia do famigerado banheiro Roraima. Qual planta fez com que você pensasse nisso? Platério Ridley. Exato. É o próprio. Tô bem encaixado. Ele sabia o que tá perguntando, né? Safado. Tá sumido, mas tá no coração. Tá no coração. Ridley, foi o Ridley. E porque Roraima foi em homenagem ao Ricardo Amorim, que é um grande produtor de Platycerium Ridley, que fica em Roraima. Roraima. A Renata, da pousada Alma Serra de Tiradentes, perguntou como você se descobriu um apaixonado por plantas. É o que acho que aconteceu, né? Acho que foi uma coisa meio... Acho que quando eu comprei meu primeiro livro de plantas, aos 15 anos de idade, foi quando eu acho que eu gosto desse negócio. E depois foi. Agora tem dezenas de livros. E ela complementa aqui, Alan, tivemos muitos comentários por aqui sobre o canal. Vamos amar recebê-los novamente. Quando o Jardim Onírico volta para Tiradentes? Agora é só marcar então, agora tá fácil. Tem onde ficar, um lugar lindo, maravilhoso. Já tem algumas indicações de jardins bonitos lá, né? Já tem. Que a Tancha. A própria Tancha, E aí ele pergunta também, ele faz uma pergunta aqui projetiva. Aonde você gostaria que o canal tivesse daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, eu gostaria que ele existisse para começar. Vai existir porque, enfim, tá aí. E nem que a gente adapte a vida para isso. Se ele seguir de como tá indo, de conhecendo mais gente, talvez fazendo naturalmente, com recursos próprios do canal, episódios mais longe, com pessoas, sei lá, da Colômbia, pessoas que seguem a gente no Uruguai, por exemplo, nossos amigos portugueses. Pode convidar a gente, Portugal, #amamos. Então, acho que seria legal poder... Ter uma série Jardim Onírico pelo mundo? Pelo mundo, com recursos gerados pelo próprio canal. Pelo próprio canal. E se você quiser ajudar o canal, tem a área de membros, que tem 3 categorias, então dê uma olhada nos benefícios que cada uma das áreas tem e ajude o canal. É uma forma de você não apenas curtindo e compartilhando, mas também ajudar a gente a manter a produção dos episódios. Por exemplo, eu consigo publicar mais coisas no Instagram, se você não segue o Jardim Onírico no Instagram, só seguir. Hoje você é convidado, querido, não mas fazendo merchan. Nunca. Jabazinho. Quando eu estou no Instagram, quando eu estou cultivando, eu consigo no Instagram colocar coisas rápidas de coisas que estou fazendo. Enquanto que no YouTube é um pouco mais laborioso. Outro querido do canal, Ronaldo Golkman, perguntou: Alan, conta pra gente o que te motiva mais, aprender ou ensinar? Aprender. Eu não ensino, eu só aprendo. Professor Dr. Ronaldo Golkman, nosso Patrício Shalom, aprender. Que é o que você encontra no canal, né? Você tá o canal começou muito com você buscando mostrar alguma coisa, que você sabia, que muitas pessoas te perguntavam, mas o canal foi naturalmente indo para o que você gosta mais, que é aprender, né? Que foi encontrar pessoas que sabem muito e que têm vontade de compartilhar, né? Como a gente aprende com a câmera ligada, a gente acaba oportunizando que outras pessoas aprendam junto com a gente, né? Mas certamente aprender. Nosso querido, de muitos episódios do canal, Sérgio Davi, ele pergunta: Alan, com esses 2 anos de Jardim Onírico, você já adquiriu muitos fãs. Quando você está em alguns lugares, as pessoas vêm falar com você? Já aconteceu, já. Algumas vezes, né? Ceasa, saída de show. Aconteceu já. A Cida e a Thay do Sítio Renascer perguntaram: Alan, quais são as suas recomendações para adaptar o cultivo de plantas em pequenos espaços como apartamentos e varandas? Acho que tem a ver com a escolha da espécie, né? E entender como que a casa, o apartamento funciona em relação à luminosidade, né? Tem um episódio do canal que é sobre iluminação, que o Paulo fez uma maquetinha de uma casa que a gente mostrou como que a luz entrava pela janela, enfim. Então, entendendo como que é o ciclo de luz de uma casa, de sol e luminosidade, você pode ter cactos lindos, suculentas lindas, você pode ter até mini roseiras, né? Então, é uma questão só de entender. Isso foi uma meia sombra danada, aí pode ir para folhagens, araces e tudo mais. Só não seja convencional, dá uma ousada. Pode ousar que vai bonito. O pessoal do sítio, Roberto Burle Marx, a Sandra Toffani, o Carlos e a Suzana perguntaram: existe alguma memória especial ou momento marcante da sua vida que fez com que você se apaixonasse ainda mais pelo universo das plantas? Teve quando a minha avó
Minha Oma, ela ficou internada na UTI, num dos episódios finais quase dos últimos anos de vida dela. Eu e meu irmão e a Edna, minha mãe, a gente quis dar um novo jardim para ela. E que era cheio de cheflera, umas coisas horrorosas. Não sei por que ela teve aquilo. Enfim, holandesa com cheflera. E aí ela ficou internada e a gente fez um stream makeover, né? Mudamos o jardim inteiro, fomos lá, arrancamos tudo, não sei o quê, pintamos parede, vasinho aqui, não sei o quê. E foi quando eu também fui na Roselândia comprar com a Arno Betcher umas rosas. E aí ela me ligava depois que ela voltou para casa, falava, hoje tem 25 rosas abertas, hoje tem 27. Isso me traz uma memória afetiva e me fez mergulhar ainda mais. Muito bom. E o Túlio Malaspina, outro querido do canal com muitos episódios, mandou algumas perguntas bem interessantes. Túlio é um rapaz interessante. Túlio perguntou de todos os jardins oníricos que já visitou, gravando ou não, em qual deles você gostaria de morar pro resto da sua vida? Nossa, morar pro resto da vida, isso para um geminiano, gente, não se pergunta isso. Pro resto da vida é demais, mas eu entendi a pergunta. Olha, um jardim de conto de fadas, para mim, Fabiano Bender e Mboraiu, assim. Orlando Greff também, gente. Sei lá. Pergunta. Deu 3. Então tá bom. Ele falou que podia 3, não? Não, mas não sei. já fez um ranking. É. E aí ele perguntou, na sua opinião, qual é a planta mais fálica de todas? Fálica? Olha, eu tô vendo uma aqui, por favor, Álvaro. Esta bromélia, que tá realmente fálico, né? Tem que ver se para ele tá contente, eu não sei. E seguindo nessa linha, ele perguntou se você gosta de fazer sexo no jardim. Responde você, Paulo. Olha... Ele não perguntou isso. E a gente tem mais uma pergunta do Jardim Botânico Serrinha, que vem do nosso artista, do nosso cantor, que já teve, né, músicas no canal. Uhum. O Tulinho perguntou se você pudesse ser uma planta, qual planta você seria e por quê? É muito pergunta do Tulinho isso, gente. Um cara orgânico, ligado à terra. Se eu pudesse ser uma planta, qual eu gostaria de ser? Gente, vou começar a fazer essa pergunta, vou roubar dele, adorei. Uma grande Vitória Régia. Não. Eu quero ser uma Sumaúma ou um carvalho inglês. Por quê? Porque um carvalho inglês, uma Sumaúma, eles passam centenas de anos na Terra, né? Se nenhum idiota derrubar. Ou um infortúnio de um raio Você cair. quer prolongar sua estadia na Terra? Eu queria. Querido. Acho que uma vida é pouco. Querido, tudo olha, que eu quero fazer. isso aqui já está prolongando Tudo bem, mas sua vida na Terra. eu acho que é muito pouco tempo. A gente passa aqui e a gente perde tempo com tanta idiotice. A queridíssima Tancha, nossa poetisa, Tanchinha. perguntou, se você tivesse que apanhar uma planta, flores, para fazer um vaso ou um buquê para celebrar o seu aniversário, quais plantas você iria apanhar? Nossa, apanhar, né? Apanhar É muito da Tancha, né? Vou com uma cestinha de vime, apanhar flores. Certamente lavandas, um buquê de lavandas, com alguma rosa complementar na cor, e alguma folhagem exuberante, uma folha de Anthurium veitch, por exemplo, que não tem nada a ver com aquele arranjo, mas para dar um impacto. Tá. Nosso queridíssimo das Tiles e das Orchides, Vico Orquídeas. Vico, Vico perguntou, pessoas versus plantas. Como você vê essa relação depois de ter criado o canal e ter um contato direto? Acho que tem pessoas que amam plantas, de fato. Acho que no canal eu não vi nenhuma que não amasse de alguma maneira. Raríssimas exceções que eu acho que tiveram pelo colecionismo, tá? Então é um amor real. Agora, no mundo das plantas, a gente vê muita gente que tem para querer se amostrar. E essas pessoas acho que estão equivocadas. Tem algum gênero ou espécie que você não imaginava ter na sua coleção e depois o canal despertou esse interesse? Sim. As bromélias já tinha na casa, mas a gente não tinha um olhar para as bromélias, que foi bem despertado em alguns episódios, mas o primeiro talvez tenha sido
o Orlando Greff. Orlando Greff. Sininja, né, a Rainha do Abismo, com o próprio Mauro Peixoto, Epícias com o Fabiano Bender, enfim, essa lista é enorme. E a própria Tilância, né? Acho que a gente não tinha tantas Tilâncias, que o olhar para elas, acho que o Vico contribuiu com isso, e o próprio Túlio Malaspina, né? Queridíssima do canal, sucesso de audiência, Vilma Monteiro. Nossa, sucelíssimo. Ela pergunta se você tivesse que escolher só uma planta para cultivar, qual seria? Olha, se eu tivesse só uma parede, por exemplo, até para ser uma planta mais aérea e ser um quadro, seria acho que um platicério. Platicério. E dos platicérios, qual você gostaria de ter? Ela já fez a pergunta enviesada, né? Ela já sabia a tua resposta. Olha, um que eu gosto muito é o momento, de novo, é o momento. Daqui a um mês pode ser outro. Mas o platicério é um elefantotes. Elefantotes. E agora, Vinícius, do Meliponari São Paulo. Ele perguntou, quais foram os maiores desafios até agora nos 2 anos de YouTube? De YouTube? Desafio, acho que muito ligado à paciência de deixar o negócio crescer organicamente, administrar algum tipo de ansiedade, né? Porque às vezes a gente queria tal coisa acontecesse, enfim, embora não tivesse grandes planejamentos, o YouTube, Instagram, ele faz a gente ficar ligado nos números, né? O Paulo agora está mais ligado nos números ainda, a gente fica... mas isso aí você dá uma distanciada e deixa a coisa acontecer, mas acho que foi isso. E você sente falta de algum convidado do canal? Das perguntas aqui? Sinto. Ele tá filmando. Um muito bonito? Muito gato. Muito pedido no canal? Muito. Querem ele de camisa branca, sunga, com água escorrendo. Com água escorrendo. Como diretor de criação, é lógico que eu deixei o melhor pro final, para segurar a audiência. Então agora, para deleite de vocês, o maravilhoso Álvaro Real, Real, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Tudo bem, Alan? Tudo bom, Álvaro? Tudo legal? Tudo bacana. Vamos lá que tá escurecendo. Você tá feliz com o episódio? Tô feliz com o episódio. Que bom, fico feliz. Memórias boas, memórias boas. Nós temos aqui 6 perguntas, mas vou fazer só 3. E aí você vai escolher de 1 a 6 porque tem pegadinha e tem pergunta normal, né? Número 3. Número 3. A 3 tá no outro aqui. A 3. Tem uma trend muito famosa no Instagram, que trata-se de uma cabeça de um veado, feita em material... Ele já sabe que eu vou botar ele na berlinda. Feita num material... É como se fosse uma palha ali. E aí o chifre do veado é o quê? Um platicério. Um platicério. E eu sei que você recebeu toneladas de mensagens de pessoas. Eu queria que você desse pra gente aqui nas redes. Você teria um daquele na sua casa? Próxima pergunta. Você tem. Só explicando, virou piada, porque eu via sempre, mandava pra ele, e ele dava um print de todos que ele recebeu, porque muita gente mandou pra ele. Eu agradeço as pessoas que mandaram, porque admirador do lembraram do canal, lembraram de mim, então fico como embaixador de platicério no Brasil, fico feliz. Maravilhoso. Mas eu não teria. Agora pergunta séria. O que você acha que a natureza mais te transformou? Acho que você já comentou a questão da relação do tempo, mas acho que essencialmente, assim, em quem você é como ser humano, assim, o que você acha que, não sei se alguma coisa que mais papel dela na sua vida? É que quando se fala de humildade em relação à planta e ao tempo, ela é profunda, não é só a minha humildade em relação às plantas. É a minha humildade em relação à vida, né? Assim, acho que eu devo ter passado por períodos de, né, quando você tem lá 20 e poucos anos e tá voando na carreira e não sei o que você flerta com arrogância, com tranquilidade, assim, né? E eu acho que as plantas, elas regulam tudo isso, as relações, ou até os episódios de gente que você quer muito que aconteça alguma coisa e demora para acontecer, não é no seu tempo, e acaba acontecendo, beleza, mas... A resposta é, né? Não é no seu tempo. É no tempo que as coisas têm que acontecer. Maravilhoso. Obrigado, querido.
Antes da pergunta final, que é a principal mesmo, a outra... Árvore da felicidade, comente. Há o que comentar? Ele tá fazendo, ele quer me colocar, gente. Minha mãe querida, minha avó, elas tinham Árvore da Felicidade. Eu tenho Árvore da Felicidade. Ele tem. Tiveram, acho que fez parte de um tempo no Brasil. Tá, Como a cheflera, tá. como a clúzia comum. Teve seu papel Teve seu papel. na história. Agora vamos pro próximo. Botânica tem que evoluir, não é mesmo? Tem E falando em botânica que evolui... Acho que o paisagismo tem que evoluir. Tá. A botânica tá lá. Eu quis dizer isso. Ah, É que eu não, sou tudo mais bem. leigo. Agora, uma coisa que vai acontecer, assim, hipotético. O mundo vai acabar amanhã Amanhã. e você foi escolhido, você e o Paulo, vou botar você, tá, Paulo? Pra entrar numa arca. Olha que bonito. Arca do Álvaro. Isso. Com os gatos, que Tá são certo. os bichos. E aí você tem que levar 3 plantinhas aqui desse jardim para repopular a botânica mundial. Tá. Quais são? Aí eu acho que era bom você pensar em uma rasteira, uma média, uma alta, sei lá. Você quer influenciar minha... Aham. Não, certamente eu começaria com uma árvore que para ela dar algum tipo de sombra em algum momento. Sabe qual? Olha, precisa especificar? Aham. Menino. Uma árvore que você levaria. Rapidão, Em rapidão. qualquer lugar? É, Cibipiruna, você tem aqui. Cibipiruna. Tem que ser da sua casa? Pode ser cibipiruna, pode ser a sumaúma, pode ser uma palmeira bonita. Pode ser. Você queria uma resposta mais? Não, e a outra? São 3. Tá, aí eu iria para alguma... Já ia para as comestíveis, né? Claro, a árvore, se ela puder gerar fruto, ela for grande e gerar fruto, muito bem. Mas eu acho que... Ó, uma exótica que eu sei que é boa para o vegetariano, se você for com a gente, né? A própria jaca, né? A jaca, jaqueira, que dá um fruto pesado, gordo e que alimenta bastante. Então, pode ser. E dá uma sombra boa. Aí, eu não vou ainda pensar em paisagismo, vou pensar em, de repente, plantas que ajudem na coabitação e no consórcio de outras plantas, que a gente aprendeu na agrofloresta. Né? Como, de repente, a papoula e outras plantas que ajudam a melhorar o solo para receber, de repente, um feijão, né? Para receber outras, né? E daí por diante. E se tiver uma vaga extra para levar um amigo, quem seria? Eu vou pensar e mando um e-mail. Com isso eu encerro minha maravilhosa participação, foi muito bom te Obrigado, ver. prazer em revê-lo, Prazer em querido. revê-lo, até logo. Sucesso aí, Tchau, hein? pessoal. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora que o Álvaro já apareceu, né? Eu sei que o view do canal vai cair, né? Mas vamos ser rápido, entendeu? Porque acabou a expectativa. O pessoal queria muito o Álvaro. Tá certo. Então vamos lá, Alan, rapidamente, não vale enrolar, Tá. Quais Bate bola, jogo rápido? Jogo rápido. Gabriela? Marília Gabriela. Uhum. Tá bom. Vai. Quais comentários deixados nos vídeos mais te marcaram positivamente? Certamente os que de alguns amigos portugueses, né, o Sérgio Vieira, ele foram divagações muito legais de coisas que acontecem em Portugal versus Brasil, no mundo das plantas. Pessoas que falaram que o canal de alguma maneira impactou na vida delas porque passou por uma doença difícil e aí o canal ajudou, momentos de vida, esses, e claro, todo o carinho, mas esses realmente me marcaram mais. Tem uma seguidora portuguesa que eu lembro que você ficou bastante emocionado, que ela mandou uma vez um vídeo que a mãe tem Alzheimer, né? E a mãe adora ver o Célia, canal. A Célia, querida, assim, foi super emocionante, né? Falar que quando ela coloca o Jardim Onírico para a mãe dela ver, ela fica em paz, ela fica calma, ela, enfim, gosta do gajo bonito. E você se lembra de algum comentário que te deixou puto, que você falou assim, nossa, que imbecil? Tem alguns, tem. Acontece. Tem algum lugar no mundo... Acontece porque eu não suporto intolerância, eu não suporto desrespeito com qualquer convidado, eu não suporto a não tentativa de diálogo. Isso eu não tolero, então às vezes tem um perdido o outro ainda que... Tem um imbecil, Ainda tem imbecis. Infelizmente. Qual foi a pior planta que você já ganhou de presente na vida? Que você falou assim, nossa, a pessoa errou muito na escolha. Olha, ele não sei se ele vai assistir, mas vou mandar para ele. O Fred
Frederico Augusto Moreira da Encarnação, com a namorada dele da época, me deu de presente um bonsai, falando, simbolizando nossa amizade. E o bonsai morreu em menos de um mês. Mas o Fred ainda é amigo, então quer dizer que tá tudo bem, mas aquele presente foi difícil numa época que eu estava trabalhando muito, viajando o mundo, não tinha como cuidar da planta. Não tem como. Você vive dizendo nas nossas filmagens que você quer estagiar. Uhum. Você só pode escolher um lugar para estagiar. Aonde seria? Ó, primeiro que veio à cabeça foi Mauro Peixoto, porque a diversidade que ele tem lá em poucos metros quadrados é maravilhosa. Em Inhotim. Tá. E se você tivesse que escolher um jardim, não precisa ser um que a gente filmou, um jardim que você tivesse que cuidar sozinho, você não vai ter ajuda de ninguém, se você tivesse que o resto da vida cuidar daquele jardim, só você, qual seria esse jardim? Paludário da Fazenda Submersa. Tá respondido, é um jardim. É um jardim. Tem várias espécies. Agora, se você pudesse pegar a nossa casa, transportar ela e colocar ela no meio de um jardim no mundo, que jardim seria esse? A nossa casa... teria que ser algo correlato em clima, né? Que senão as coisas morrem. Não. A gente vai tirar a nossa casa. A nossa casa, sem o Sem jardim. Sem o jardim. Você vai tirar a casa e vai colocar ela no jardim que você fala, eu gostaria de morar nesse jardim. Que jardim seria esse? Orlando Greff. Orlando Greff. E se você tivesse que entregar a chave da nossa casa para uma pessoa, falar, olha, eu confio totalmente em você para cuidar do nosso jardim, pro resto da nossa vida. A gente vai morar aqui. O Álvaro, certamente. Disciplinado, não quer perder a amizade de jeito algum. E por último, define o canal Jardim Onírico com uma palavra para você. Agregador, no sentido de catalisador. No sentido de catalisador. Bom, e com essa resposta, esse episódio chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio gigante, que contou com a participação de muitos queridos do nosso canal. Se você gostou do episódio, curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Para quem quiser ajudar o canal, contribuir com a produção nossa de conteúdo, se inscreva como membro do canal, a gente tem categorias com benefícios diferentes. Mas antes de encerrar esse episódio, eu preciso agradecer ao Álvaro, que está atrás das câmeras há 3 horas, sofrendo com o mosquitinho, sofrendo com as roseiras. Com a luz, está acabando. Com a luz. Preciso agradecer a participação de todos os convidados que carinhosamente, gentilmente mandaram perguntas, tiraram um tempinho para pensar no que perguntar para o Alan, e são eles que fazem o canal, né? São super importantes. E agradecer ao Alan. Eu que agradeço, meu querido. Surpresa. Eu não sabia de nada. Muito obrigado pela sua homenagem, pela sua companhia. Eu falei isso no final do ano. Por topar absolutamente tudo com esse canal. Eu estou sentindo que eu estou sendo passado para trás aqui, porque ele tomou agora a apresentação. Para a sorte de vocês é só hoje, não vai ter mais. Não, você foi muito bem. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esses 2 anos de canal e os mais de 6 anos aí que você me atura. E obrigado. Então, eu vou agradecer mais uma vez. Obrigado à ajuda de todos. Obrigado a você pelo canal, pela existência nas nossas vidas. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.